como é que a vingança de uma deusa, tomada pelo ciúme, e o nascimento proibido de dois gêmeos divinos acabaram dando origem a um dos locais mais sagrados do mundo antigo? Pois é, essa é a história da fundação do Oráculo de Delfos, um conto de fúria, de perseguição e de um confronto que mudaria o destino de todos. E tudo começa com essa frase. Uma frase dita não por um herói, mas por Juno, a rainha dos deuses. Ela estava consumida pelo ciúme de Latona, que carregava os filhos de seu marido, Júpiter. E esse decreto dela dá início a uma caçada implacável pelo mundo inteiro. E olha, essa não é uma raiva qualquer, não. A fúria de Juno se torna uma verdadeira força da natureza, uma maldição que, na prática, transforma o mundo todo numa prisão para Latona e seus filhos que ainda nem tinham nascido. Então a gente tem de um lado Juno, a rainha do Olimpo, com todo o poder divino nas mãos. E do outro, Latona, uma fugitiva grávida sem ter para onde correr. É um confronto entre o poder estabelecido e a pura resiliência de uma mãe desesperada. A maldição de Juno era de uma crueldade, assim, muito específica. Latona estava proibida de dar à luz em terra firme. E para garantir que isso fosse cumprido, Juno enviou Piton, uma serpente monstruosa, nascida da própria terra, com uma única missão: caçar Latona e devorar seus filhos. Imaginem só a escala desse sofrimento. Latona vagou pelo mundo, exausta, foi de ilha em ilha, de reino em reino. Passou por Quio, Trácia, Ática, Eubeia, e em todos os lugares as portas se fechavam. Ninguém se atrevia a desafiar a fúria da rainha dos deuses. Só que como em toda boa história, toda maldição tem uma brecha, né? Uma peculiaridade geográfica, um detalhe técnico no decreto de Juno, que ia permitir que o destino encontrasse um caminho milagroso. E a solução foi Ortígia, uma ilha flutuante que, tecnicamente, não era terra firme. Era a brecha perfeita na maldição de Juno. O único lugar no mundo que podia oferecer refúgio a Latona sem quebrar o decreto divino. Uma genialidade, digamos, no contrato dos deuses. Mas a provação, olha, não tinha acabado. Latona sofreu em trabalho de parto por 9 dias e 9 noites. 9. Um sofrimento tão intenso, mas tão intenso, que acabou comovendo Ilícia, a própria deusa dos partos, que desceu à terra para finalmente ajudar. E daquele sofrimento todo nasceram não um, mas 2 filhos. Apolo, a personificação do sol e do dia, e a sua irmã gêmea, Diana, a encarnação da lua e da noite. O equilíbrio perfeito, nascido diretamente do caos. Só que o alívio do nascimento dura pouco. Ele rapidamente dá lugar a um propósito novo e terrível. Apolo, ainda uma criança, assume para si todo o peso do sofrimento da mãe e faz da vingança sua primeira e única missão de vida. Com essas palavras, o jovem Apolo se dirige a Júpiter. Ele não está pedindo brinquedos ou presentes. Não, ele pede o paradeiro do inimigo. Ele não busca diversão, ele busca vingança, aceitando ali, naquele momento, seu destino como campeão de sua mãe. E, guiados pela própria Latona, os jovens deuses viajam para o covil da serpente Piton, o magnífico e, ao mesmo tempo, aterrorizante Monte Parnaso. O palco para o confronto final estava montado. E aqui chegamos ao clímax, um jovem deus, que representa a nova ordem da luz e da razão, contra uma criatura primordial, filha da própria terra. A batalha que se segue vai definir o legado de Apolo para sempre. A chegada de Piton é simplesmente aterrorizante. É como se a própria montanha vomitasse o monstro, com um sopro de fogo e veneno que incendeia tudo ao redor. Não é só uma serpente, é uma força da natureza primitiva. E o primeiro ataque já mostra o poder bruto de Piton. Num bote quase certeiro, ela ataca com tanta força que o dente dela fica cravado na rocha, e o impacto lança Apolo longe. Naquele momento, a vitória parecia bem distante. Por um instante, a situação é desesperadora. Apolo está atordoado, caído, e o monstro fareja o ar, procurando por ele. O jovem deus, o futuro senhor da luz e da profecia, está ali, à beira da aniquilação. Só que Apolo não é um mortal. Ele se ergue e a maré da batalha vira completamente. Não é mais uma reação, é um ataque calculado, preciso. 3 flechas, um único disparo, com toda a sua força divina concentrada num só ato de vingança. 3 flechas, disparadas ao mesmo tempo. E cada uma tinha um destino certo. Uma perfura o olho da serpente, a outra atravessa o coração e a terceira entra pela boca, roubando o sopro da vida.
Um golpe triplo, preciso e absolutamente fatal. E a morte de Piton não foi nada silenciosa. A queda dela foi um verdadeiro cataclisma, um evento tão poderoso que fez a Terra tremer por 8 dias seguidos. Era a prova de que uma nova ordem tinha chegado. O monstro primordial, enfim, estava derrotado. Mas e aí? O que acontece depois que a vingança se completa? A vitória de Apolo não foi apenas uma coisa pessoal. Ela transformou um lugar de terror primitivo no centro espiritual de todo o mundo antigo. Apolo, vitorioso, declara seu plano. O local onde a serpente caiu não seria esquecido. Muito pelo contrário. Sobre os restos do monstro, ele fundaria um templo e o mais famoso oráculo de toda a antiguidade. E foi assim que nasceu o Oráculo de Delfos, um lugar onde reis e plebeus viajavam para ouvir as profecias, para tentar entender os fios do destino. O que antes era o covil de um monstro se tornou a ponte entre a humanidade e os deuses, influenciando a política e a guerra por séculos. E assim, uma história que começa com ciúme e perseguição termina com a criação de um centro mundial de sabedoria. O que nos leva a pensar: quantos dos nossos maiores legados, paradoxalmente, não nascem de um ato de vingança?